agora nós vamos ver aqui veículos para exame. É muito importante não confundir que veículo você pode conduzir com cada categoria, que é o que nós vimos agora, na tela anterior, com o veículo que você vai fazer exame. Gente, tem instrutor que confunde isso. Por favor, não confunda. Isso que nós vamos ver aqui agora é que veículo você tem que fazer exame para cada categoria. Não é que veículo você pode dirigir com aquela categoria não, tá bom? Então tá aqui, ó, ACC, você vai fazer um ciclo motor, obviamente, de até 50 cilindradas, porque ciclo motor só pode ir até 50 cilindradas. Quando for para a categoria A, vai ser uma motocicleta que tenha mais de 120 cilindradas. Eu posso fazer uma motocicleta de 120 cilindradas, Ronaldo? Não, tem que ter mais de 120, tá bom? Na categoria B, vai ser um automóvel com até 8 lugares. Tem automóvel de 8 lugares? Tem de 7 lugares aí, eu acho que tem de 8 também. Mas enfim, um automóvel até 8 lugares, categoria B. Na categoria C, você vai fazer exame num veículo de carga com no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Nós já vimos o que é peso bruto total nas aulas anteriores aí. Na categoria C, você vai fazer exame num veículo de carga com no mínimo 6.000 kg de peso bruto total. Quando for categoria D, você vai fazer exame num veículo de passageiros com no mínimo 20 lugares. Mínimo 20 lugares quer dizer que num veículo de 20 lugares pode. E aí entra o seguinte, quando fala lugares, nunca conta o lugar do condutor, tá? É sempre excluído o condutor. Então imagine assim, 20 lugares para passageiros. Um veículo que tem 20 lugares para passageiros, ele não é um ônibus, ele é um micro-ônibus. Isso confronta, de certa forma, o que a legislação exige para a autoescola. A legislação exige que a autoescola precise ter um ônibus com pelo menos 7,20 metros de comprimento. Ônibus quer dizer, tem mais de 20 lugares. Com 21 lugares para passageiros já é ônibus. Com 20 ainda é micro-ônibus. É um confronto aí de normas que o Conselho Nacional de Trânsito arranjou, né? Ele exige da autoescola um veículo, mas na hora de fazer exame ele permite fazer num de 20 lugares. Tá? Então, para você, aluno que vai fazer prova, o que interessa é isso aqui. É qual veículo que eu vou fazer prova? Um veículo de passageiros com no mínimo 20 lugares. Eu coloquei passageiros porque de fato é um veículo de passageiros, mas eu não posso dizer que é um ônibus, porque com 20 lugares ainda é micro-ônibus, tá bom? E por fim, a categoria E, onde você vai ter que fazer exame numa combinação de veículos. Você já aprendeu que combinação de veículos no plural é que são 2 veículos. Isso que vocês estão vendo aqui atrás é um veículo. Isso tem uma placa diferente desse outro veículo que vocês estão vendo aqui na frente. Cada um desses veículos, ó, o semi-reboque, esse que está aqui atrás, mais a unidade tratora, esse que está aqui na frente, puxando o semi-reboque, cada um é um veículo. Cada um tem uma placa, cada um tem um documento. Sabia disso? Pois é, então são 2 veículos, é plural, combinação de veículos. E nesse caso aqui, os 6.000 kg de peso bruto total corresponde apenas ao reboque ou semi-reboque, né? Porque nesse caso aqui é semi-reboque, ele é apoiado na unidade tratora. A legislação diz reboque ou semi-reboque. Eu só não coloquei o semi-reboque aqui porque não cabia, tá bom? Mas reboque ou semi-reboque de no mínimo 6.000 kg de PBT. Qual que é a diferença desses 6.000 kg aqui para esses 6.000 kg? É que aqui em cima, na categoria C, o caminhão todo 6.000 kg de PBT. Aqui embaixo, apenas o semi-reboque tem que ter 6.000 kg de PBT. Aí está apresentado para vocês qual veículo você vai ter que fazer exame para cada uma dessas categorias. E repito, não confunda isso aí com qual veículo você pode dirigir com cada uma dessas categorias. Se você voltar na tela anterior, um pouquinho atrás, você vai ver que lá a categoria D, por exemplo, é para conduzir veículos com mais de 8 lugares, né? E aqui já exige no mínimo 20 para poder fazer o exame. Então não confundam, não misturem isso, por favor. E agora falando aqui daqueles condutores profissionais. Esse aqui, por exemplo, ó, exerce atividade remunerada. Remunerada é din-din, né? Ele ganha dinheiro dirigindo veículos aí. Esse caso aqui específico é o do transporte coletivo. Coletivo de passageiros, é o ônibus, conforme vocês veem aqui. Exige-se dele que ele tenha aqui categorias D ou E, pode ser uma ou outra, 21 anos, até porque ele não chega na D ou E com menos de 21 anos,
e um curso específico para transporte coletivo. É um curso, não tem nada a ver com aquele lá da autoescola, tá? É um curso de 50 horas aulas, onde ele vai ver assuntos diretamente relacionados à atividade de transporte coletivo de passageiros. Exige-se também dele, isso vai ser observado no prontuário dele, que não tenha cometido mais de uma infração gravíssima. Presta atenção, mais de uma, tá? Se ele tiver uma infração gravíssima, problema nenhum. Ele não pode ter mais de uma. Se ele tiver infrações graves, não conta, é só gravíssima mesmo. Mais de uma gravíssima, ele vai ficar impedido. Agora, se ele tem apenas uma gravíssima, ele faz o curso naturalmente e vai poder dirigir o transporte coletivo sem maiores problemas. E aqui ia falar, né, nos últimos 12 meses. Claro, gente, toda vez que for fazer uma pesquisa de prontuário do condutor, só vai ser observado ali os últimos 12 meses, tá? Não está sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Óbvio, né? Como é que ele vai dirigir o transporte coletivo se a habilitação dele está suspensa ou cassada? Não tem como. E agora, também falando do exerce atividade remunerada, né? Que é o din-din, aquele condutor profissional, porém agora não é coletivo, mas não, agora é escolar. E aqui nós temos os requisitos para o condutor e também para o veículo, que é importante saber dos dois, vai perguntar em prova. Aqui, a habilitação exigida DOE, 21 anos, curso especializado de transporte escolar, então do mesmo jeito que aquele que transporta coletivo, né, que dirige o transporte coletivo de passageiros, ele precisa do curso e constar esse curso lá na habilitação dele, o transporte escolar também. 50 horas aulas, é a mesma carga horária daquele curso especializado para coletivo. Ele não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima, guardem bem isso, nos últimos 12 meses, e não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Eu quero até aproveitar para falar sobre esse mais de uma gravíssima aqui. Durante o curso teórico aqui, a gente esbarra numa regrinha que diz assim, você não pode cometer nenhuma infração grave nem gravíssima ou ser reincidente em média. Direto a gente esbarra nessa regrinha. Eu quero mudar a minha categoria tenho B e quero mudar para C. Eles vão puxar a informação do prontuário. Não pode ter nenhuma infração grave nem gravíssima, nem ser reincidente em média. Eu tenho habilitação provisória, quero trocar na definitiva. Eles vão puxar lá o seu prontuário. Não pode ter nenhuma infração grave nem gravíssima e não pode ser reincidente em média. Então essa regrinha do nenhuma grave nem gravíssima ou reincidente em média, ela é uma regrinha padrão. Só que no slide anterior, quando a gente falou do transporte coletivo, e agora aqui no transporte escolar, e ainda vai acontecer mais algumas vezes para frente, vocês vão ver também, essa regrinha do grave ou gravíssimo ou reincidente em média, ela foi quebrada. Agora é mais de uma gravíssima. Não é qualquer infração grave ou grave, é mais de uma. Ele pode ter uma infração gravíssima que ele vai fazer o curso de transporte escolar, vai poder dirigir o escolar dele tranquilamente. Percebeu isso, a diferença? Então, estou só chamando a sua atenção para você quebrar essa regrinha nesses casos que a gente está vendo aqui. Foi do coletivo, está sendo do escolar agora e ainda vai aparecer aí mais algumas vezes para vocês. O veículo que vai fazer esse transporte escolar também precisa ter aí ou cumprir alguns requisitos. Quais são? Ele precisa ser identificado com uma faixa amarela de 40 centímetros de largura, escrito escolar, obviamente. Então a largura dessa faixa, você tem aqui, isso aqui, tem 40 centímetros, né? Pegando de cima tem embaixo aqui, Para mim isso aqui é altura, né? Mas lá no Código de Trânsito consta como largura, então vamos falar lá, coloca largura. Então é largura, 40 centímetros, cor amarela, escrito escolar. Cuidado para não confundir com o da autoescola, tá? Que o da autoescola também tem uma faixa amarela, só que ela não é de 40 centímetros não, é a metade. O da autoescola é de 20 centímetros. Ronaldo, pergunta-se em prova? Pergunta. Por incrível que pareça, pergunta. Então guarde isso, tá? A faixa amarela aí do escolar é 40 centímetros, da autoescola é 20 centímetros. Ele precisa ser registrado como veículo de passageiros. Cuidado com isso, que na prova eles são maldosos, mudam só essa palavra aqui. Tem que ser registrado como veículo especial. Tem que ser registrado como veículo de aluguel. Tem que ser registrado como veículo de coletivo, né? Passageiros, guardem bem isso aqui. Ele precisa passar por inspeção semestral para verificação da segurança dos equipamentos. É de 6 meses, né? Levar lá para fazer uma inspeção aí. Ele precisa de cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. É até engraçado, porque normalmente o escolar ele transporta crianças. E crianças de até 7 anos e meio, essas crianças precisam de usar um dispositivo auxiliar de retenção. Se for pegar uma criança aí de 7 até, vamos botar aí, 7 anos,
para transportar no seu automóvel, você vai precisar de um assento de elevação para colocar essa criança lá. Se você pegar uma criança que tem entre 1 e 4 anos de idade, você vai precisar de uma cadeirinha. Engraçado que o veículo de transporte escolar, ele não é obrigado a dispor desses dispositivos auxiliares, que é a cadeirinha, o assento de elevação, mas é obrigado a ter cinto para todos os ocupantes. Para quê? Porque se colocar uma criança no cinto de segurança, o cinto não vai fazer, ele não vai ter o efeito que deveria, que é proteger a criança. Muito pelo contrário, pode acontecer até algo pior se essa criança estiver colocada de forma inadequada no cinto. Então fica assim meio que contraditório, né? Mas não é problema nosso isso. Por enquanto a gente tem que estudar o que a legislação de trânsito exige e hoje, nós estamos em 2021 e esse curso, essa aula pode se estender por mais anos se a regra não mudar, se a legislação mudar, aí eu vou regravar essa aula e vou colocar lá, agora precisa da cadeirinha. Mas por enquanto, hoje, nós ainda não temos essa obrigatoriedade para veículos de transporte coletivo, desses dispositivos auxiliares de retenção. Só o cinto de segurança mesmo para todos os ocupantes. Esse veículo precisa ter luzes de posição de cores vermelhas ou amarelas. Luzes de posição são essas luzinhas que tem aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima tem, ó. Atrás elas são de cor vermelha. E lá na frente elas são de cor amarela ou âmbar, né? Pode ser uma cor clara. Claro, vamos colocar assim, cor amarela ou âmbar. Ele precisa também de tacógrafo. Tacógrafo. Eu sei que muitos de vocês nunca ouviu falar essa palavra na sua vida. Tacógrafo. O que é isso? Isso parece com um velocímetro. Não é um velocímetro, não, porque o velocímetro ele mostra a velocidade que você está, mas não registra. O tacógrafo mostra a velocidade e registra essa velocidade para fins de fiscalização depois, para ver se esse condutor está excedendo velocidade, se está trabalhando dentro dos tempos determinados, tudo bacaninho. Não vamos entrar em maiores detalhes não, porque não vai especular muito na sua prova sobre o que é o tacógrafo não. Ele é um registrador de velocidade, tempo de trabalho, distância percorrida. Registrador. Ele é diferente do velocímetro por isso, porque ele registra. O velocímetro não. Então, apresentados aqui para vocês os requisitos para o condutor e também para o veículo de transporte escolar. Vamos ver aqui agora o operador de máquina. Também é AR, ó, exerce atividade remunerada. Claro, ninguém compra uma máquina dessa para ir passear, né? Para ir para a igreja, para ir para a casa da namorada. Claro que é atividade remunerada. Então aqui é din-din, é AR, exerce atividade remunerada, nesse caso operador de máquina. Quais as categorias de habilitação exigidas para conduzir uma máquina, hein? Tá aqui, ó, C, D ou E. Se tiver uma das três vale. No mínimo C. Observação, não é obrigatória a habilitação para operar essas máquinas em canteiros de obras, ou seja, fora das vias públicas. Claro, gente, isso é óbvio, porque a habilitação é exigida para conduzir o veículo na via pública. Imagina essa máquina lá num canteiro de obra, dentro de uma mata, derrubando árvores, ou escavando buraco, cortando barranco, sei lá. A habilitação vai, chega lá o guarda de trânsito, vem cá ver se tem habilitação. Não tem como. Então, fora da via pública, ou seja, no canteiro de obra, o operador dessa máquina não precisa nem ser habilitado. Exige algum curso dele, Ronaldo? A legislação de trânsito não exige curso nenhum. Basta que ele saiba operar. Sabe operar? Bacana. Agora, pode ser que o empregador, a empresa onde você vai trabalhar, ou a prefeitura lá, sei lá, exija um curso para você operar essa máquina. Mas é exigência do empregador, não é da legislação de trânsito. Guarda bem isso. Aqui a gente está estudando legislação de trânsito para responder a prova teórica lá do Detran. Se lá perguntar, exige curso especializado para operar a máquina? Não existe. Aliás, existe, né? Não exige. Olha, lá no transporte coletivo, tem o curso, lembra? Para o transporte escolar, tem o curso, lembra? Agora, para o operador de máquina, não. E aqui diz que o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Está lá no artigo 144, parágrafo único do CTB. A gente falou lá na parte de categorias de habilitação, a gente falou, né, que a máquina é a categoria C, D ou E. Agora, se for um trator de roda ou então aquela máquina utilizada para trabalho agrícola, com a categoria B poderia. Mais um EAR aqui, o exerce atividade remunerada, sempre botar o cifrãozinho aqui para a gente lembrar que é din-din, né? Agora, produtos perigosos. Produtos perigosos, olha aí o caminhãozinho com a identificação dele e tal. Quais são os requisitos, hein? Habilitação B, C, D ou E. A hora que aparece aqui B, C, D ou E, o pessoal já dá um pulo, né? Abre os olhos, arregala assim, B? Categoria B de automóvel? Eu posso dirigir um caminhão com carga perigosa? Não, um caminhão não. Mas uma caminhonete pode. Esqueceu que caminhonete também pode transportar produto perigoso? Então,
Ué, Ronaldo, mas então a categoria A também deveria ter entrado aí nesse negócio, porque eu sei que tem pessoal pilotando moto ali, transportando botijão de gás, não é? Pois é, mas o Código de Trânsito Brasileiro, a legislação de trânsito, para a categoria A, não exige esse curso, essa preparação aqui para transporte de produtos perigosos. Talvez pelo volume, é pouco, é pequeno, tá? Então, de B para frente, já tem que ter o curso, bacaninha, vai transportar o produto perigoso lá. Categoria A não exige. Tem que ter 21 anos, tá? Aí se ele tem categoria B, né, com 18 anos, ele consegue tirar a categoria B. E quer fazer o curso de MOP aqui, ele tem que ter 21 anos. Tá? Com 18 ele não vai conseguir, não. Ele precisa do curso específico para carga perigosa, né? Eu acho que a sigla desse curso é Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos. Essa aqui é a sigla que vai aparecer lá no seu Renache, CETPP. Antigamente o pessoal chamava de MOP, né? MOP. Depois passou a ser chamado de MOP, com 2 P's. Né? São siglas que ainda hoje a gente vê sendo utilizadas. Mas não é assim que vai aparecer no seu Renache, não. Vai aparecer CETPP, Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos. Ele não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima, é aquela quebra da regrinha, né? Não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Lembrete aqui, ó, para fazer o curso especializado e conduzir veículos de produtos perigosos, a partir da categoria B já é possível. Lembrem-se disso, tá? E aqui está o embasamento para os instrutores que quiserem pesquisar. Carga indivisível é aquela carga que não tem como transportar ela fracionada, ela só tem como ir inteira. Olha que iate top, hein? Esse aqui é o meu que eu estava levando lá para a Marina, lá, ó. Exerce atividade remunerada também, que é o cargas indivisíveis. Vamos ver aqui quais são os requisitos. Está aqui, ó, C, D ou E. Ele vai ter que ter os 21 anos e ele, até porque ele não consegue tirar C ou E com menos de 21 anos, né? Precisa do curso de carga indivisível, aquele mesmo curso de 50 horas aulas, só que agora voltado para transporte de carga indivisível. Não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Observem que aqui já não entrou aquele lance mais de uma gravíssima. Não entrou. E aí? Não se aplica aqui. Aqui vai ser aplicado o quê? É a grave, gravíssima ou reincidente médio, que é a regra padrão. Mais um aqui, exerce atividade remunerada. Esse aqui é o veículo de emergência. Acho que dá para entender aqui, né? É o SAMU, é a ambulância, é o bombeiro. Vamos ver quais são os requisitos. Categorias A, B, C, D ou E. Percebam que agora todas as categorias servem, tá? Depende do veículo que ele vai conduzir. Por exemplo, se ele for conduzir esse veículo aqui, categoria A, já pode. Ele precisa ter 21 anos, precisa do curso especializado de veículos de transporte de emergência, mesma coisa, aquele curso de 50 horas aulas, tá? Não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses e não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. E agora, por fim, o motofrete ou mototáxi. O motofrete é o que faz frete, transporta carga. O mototáxi é o que transporta pessoas. Também é uma atividade remunerada, também tem um curso específico. Só que de todas as situações que a gente viu para trás, os cursos específicos, quando exige, eles são de 50 horas aulas e não são ministrados pelas autoescolas. São ministrados por entidades credenciadas pelo Detran. O motofrete e o mototáxi também são ministrados por essas entidades credenciadas, mas aqui já pode ser ministrado pela autoescola. Tá? Então, provavelmente, se você precisar de fazer o curso de motofrete ou mototáxi, pode procurar a autoescola, que se ela estiver habilitada para isso, ela pode aplicar o curso normalmente. E o curso para o motofrete ou mototáxi, ele tem uma carga horária menor também. Enquanto os outros especializados, que é o carga perigosa, carga indivisível, emergência, escolar e coletivo, todos eles, cada um tem 50 horas aulas cada um, o carga perigosa o motofrete ou mototáxi, ele tem apenas 30 horas aulas no curso dele. Então tá aqui, a categoria tem que ser A, obviamente, né, que é para conduzir motocicleta, mas aqui já exige um mínimo de categoria A, olha, coisa que não aconteceu nas outras lá para trás. Ele tem que ter categoria A há pelo menos 2 anos para trabalhar de motofrete e mototáxi. Ele precisa ter 21 anos de idade e precisa ter o curso específico, que nesse caso aqui agora tem 30 horas aula e não 50 como nos outros cursos especializados. Também não pode estar sob o efeito de suspensão ou cassação da CNH. Isso aqui é regra básica. A única situação
que não apareceu isso aqui foi lá no operador de máquina, porque o operador de máquina, se você estiver trabalhando dentro do canteiro de obra, não vai exigir nem habilitação, né? E aqui a motocicleta, ela precisa de preencher alguns requisitos. Esse condutor precisa de preencher alguns requisitos e eu coloquei alguns aqui para vocês. Ele precisa de autorização do Detran, precisa de registro como veículo de aluguel, aí é o placa vermelha, tá bom? Ele precisa estar equipado com mata-cachorro, coitado do cachorro, né? Vai matar o cachorro. Mas é esse dispositivo que aqui na ilustração está azulzinho aqui para você, ó, que é para proteção das pernas aqui. Ele precisa de estar com antena corta-pipas, essa azulzinha que está aparecendo aqui em cima, aqui, tá vendo? Isso é para linha, né, de pipa, de cerol, não pegar aqui no pescoço do condutor, né, obviamente. Ele também precisa de passar por uma inspeção semestral para verificação de segurança e o baú precisa estar dentro das especificações. Eu não coloquei quais são as especificações, porque isso não é algo que vai ser perguntado na sua prova no Detran, tá bom? A não ser que você estivesse aí fazendo um curso específico, uma prova, né, específica do transporte aqui do mototáxi ou motofrete. Aí seria o caso. Mas não sendo, para nós, interessa só o que está na tela aqui. Agora nós vamos ver aqui sobre os condutores de veículos e condutores com necessidades especiais. Eles são chamados hoje de PCD, que significa Pessoas com Deficiência. Essa é a forma convencionada de se referir a essas pessoas com necessidades especiais. O portador de deficiência pode habilitar-se desde que... Aqui eu fiz menção a portador de deficiência, onde o adequado seria pessoa com deficiência, porque é exatamente assim que está na legislação, tá? Só para ficar aqui mais voltado para o que a gente vai enfrentar em prova teórica. Ele pode habilitar-se desde que o veículo esteja adaptado à sua deficiência. Para isso, ele vai fazer um exame especializado, aquele primeiro exame de aptidão física e mental que a gente faz lá na clínica, ele vai fazer um exame especializado. Isso acompanhado por uma equipe de junta de peritos e médicos que vão analisar a deficiência que ele tem e então determinar qual é a adaptação ou adaptações que o veículo precisa para cada caso. Ele precisa preencher os pré-requisitos exigidos, isso aí é o mesmo para qualquer pessoa, né? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documentos de identidade e CPF, e também precisa ser aprovado em exames por comissão avaliadora especial. Quando aqui diz comissão avaliadora especial, é por conta do que eu acabei de dizer, eu acabei de mencionar. Ele vai fazer o exame com os examinadores e, junto ali, nessa comissão especial, precisa ser acompanhado por um médico perito examinador, que na prática, na maioria das vezes, ou quase nunca acontece, mas aqui para nós, na teoria, é o que importa. Ele precisa fazer exame mediante uma junta especial, para avaliação, comissão avaliadora especial aí. O condutor estrangeiro pode dirigir no Brasil com sua habilitação estrangeira? Pode, olha, permitido por até 180 dias, desde que amparado por convenção internacional. Hoje a gente tem uma convenção, que é a Convenção de Viena, que abrange aí quase todos os países do mundo. Então, tem lá a relação dos países que são convencionados ali. Tanto você, brasileiro, pode dirigir nesses países com sua habilitação brasileira, como os de lá também podem dirigir aqui. Isso por até 180 dias. Passado esses 180 dias, a pessoa precisa tirar uma habilitação brasileira, né? E nesse caso ele vai ter que comprovar estada regular no Brasil. E para ele ter essa habilitação brasileira, ele não vai precisar de passar por todas as etapas, igual uma pessoa aqui teria que passar. Ele vai fazer apenas o exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica. O que eu, particularmente, acho muito interessante, curioso até, porque essa pessoa que se habilitou lá fora, ela até estudou lá normas de circulação que se equiparam às daqui, mas se equiparam por meio da Convenção Internacional. As regras especificamente do Código de Trânsito Brasileiro, ela não estudou, ela não conhece, assim como a gente não conhece as regras de quem está lá em outro país. Né? Você vai dirigir lá na Argentina, nos Estados Unidos, seja onde for, você até tem o básico, mas as regras de lá você não tem. Então pensa, na minha opinião, o exame de aptidão física, mental e psicológica seria o de menos. Talvez seria mais adequado se ele fizesse ali pelo menos um exame teórico para comprovar que domina as regras básicas, né, as regras fundamentais de trânsito aqui do Brasil. E a mesma coisa da gente em relação lá fora, mas curiosamente não exige avaliação teórica nem prática, somente avaliação de exame de aptidão física, mental e psicológico.
Então já vimos aí, o condutor estrangeiro pode dirigir aqui no Brasil por até 180 dias e após esse prazo ele vai requerer a habilitação brasileira dele mediante essas condições aqui. Vamos agora falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Isso é o conjunto de todos os órgãos e entidades de trânsito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Então é órgão da União, que é do Brasil, federal. Se é órgão ou entidade de trânsito, ele está dentro do Sistema Nacional de Trânsito. A mesma coisa acontece por órgão dos estados, do Distrito Federal, que é Brasília, e municípios, beleza? Então vamos lá, o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, ele tem por finalidade o exercício das atividades de, aí eu destaquei aqui, as finalidades e competências do SNT, olha, planejamento, administração, normatização e registro de veículos. Formação e habilitação de condutores, fiscalização, aplicação de penalidades e julgamento de recursos. Então guardem bem isso, puder até anotar, montar um esqueminha para ajudar isso aqui, ó. Planejamento, administração, normatização e registro de veículos, formação e habilitação de condutores, fiscalização, aplicação de penalidades e julgamento de recursos. Encontre um esqueminha, uma forma aí de decorar essas finalidades, essas atividades aqui do SNT, que perguntando em prova já está por dentro. E aqui nós vamos falar do SNT em sua totalidade, todos os órgãos envolvidos aí dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Hoje o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério da Infraestrutura. E os órgãos, eles podem ser de circunscrição federal, estadual ou municipal, ou até distrital, que é o caso do Distrito Federal. Mas para não ter que criar uma coluna aqui só para o Distrito Federal, eu deixei federal, estadual, municipal e a gente arranja um jeito de improvisar o Distrito Federal aí no meio, tá bom? Então tem essas circunscrições e tem também a finalidade de cada um. Vamos ver lá, ó. Nós temos órgãos normativos. O que são órgãos normativos? Que estabelecem normas, eles vão normatizar, não é criar lei. O Código de Trânsito Brasileiro não é alterado por conta de norma complementar, que são as resoluções do CONTRAN ou deliberações do DENATRAN, nada disso. O código é só por meio de lei, são um projeto de lei que vai para o Congresso Nacional, que é votado, que vira lei e altera o código. Isso aqui são normas complementares, tá bom? Então, os órgãos normativos, em âmbito federal, nós temos o CONTRAN, estadual o CETRAN, ou CONTRANDIF, se for do Distrito Federal, e em âmbito municipal não existe, tá bom? Então, ó, começou com ó, conselho. Conselho é um grupo de pessoas, vamos entender assim, conselho. Então, Conselho Nacional de Trânsito. Conselho de Trânsito do Distrito Federal, ó, DI Distrito, FE Federal, Distrito Federal. Esse é o distrital, né? Está aqui na coluna do estadual, mas a gente já sabe que é o distrital. Então tem o CONTRAN, que é o federal, e o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, ó, Conselho Estadual de Trânsito. E o CONTRANDIF, que é do Distrito Federal. O município não tem. Os executivos de trânsito, os órgãos executivos de trânsito, aqueles que não vão criar normas, apenas vão fazer com que essas normas sejam cumpridas, eles são, em âmbito federal, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Em âmbito estadual, o DETRAN, o Departamento de Trânsito. Alguns chamam também de Departamento Estadual de Trânsito. Tudo bem. E em âmbito municipal é o órgão executivo de trânsito do município, aí é o nome que o município quiser colocar, tá? Executivos rodoviários são aqueles órgãos também que não criam normas, fazem com que as normas sejam cumpridas, entretanto, nesse caso aqui, diretamente relacionados com as rodovias. Em âmbito federal é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, e a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. No estadual, nós temos o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Em alguns estados pode ter outros nomes, tá? Como DAER ou DERACRE. E também tem no âmbito municipal o órgão executivo rodoviário municipal, que normalmente é o mesmo órgão aqui, executivo de trânsito municipal. Os fiscalizadores, nós temos em âmbito federal a Polícia Rodoviária Federal. Em âmbito estadual, nós temos a Polícia Militar, nesse caso, rodoviária estadual. Em âmbito municipal, nós temos os agentes de trânsito e a Guarda Municipal, que também ela fiscaliza trânsito hoje. Isso já foi decidido pelo STF e, obviamente, essa Guarda Municipal é em convênio aqui com o órgão de trânsito municipal. O agente de trânsito já não precisa de convênio porque ele é um servidor
que presta serviço dentro desse órgão executivo de trânsito municipal. Já a Guarda Municipal, não. A Guarda Municipal, ela precisa de convênio com o órgão municipal de trânsito para poder fazer a fiscalização de trânsito. E, por fim, nós temos os órgãos recursais, aqueles que vão julgar, né, os recursos interpostos pelos infratores, aqueles condutores que tomarem multas de trânsito aí. Então, vai ser sempre JARI, tá? JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Sempre vinculada ao órgão que está cuidando ali do processo. Por exemplo, a PRF tem a JARI dela. Então, se você foi autuado aí, tomou uma multa, na verdade, da Polícia Rodoviária Federal, você vai recorrer à JARI da Polícia Rodoviária Federal. Você tomou uma multa do DENIT, você vai recorrer à JARI do DENIT. Você tomou uma multa do DR, você vai recorrer à JARI do DR. Se você tomou uma multa pelo órgão executivo de trânsito municipal, você vai recorrer à JARI do órgão executivo de trânsito municipal. Tá bom? Aqui vocês podem observar que alguns órgãos estão marcados com asterisco. O que esse asterisco quer dizer? Está aqui embaixo, olha. Primeiro aqui, ó, DENIT, ANTT e DETRAN têm competência de fiscalização também. Então saibam, órgão executivo rodoviário, DENIT, ANTT e DETRAN. Aqui está dizendo que o DETRAN é um órgão executivo de trânsito e que o DENIT e a ANTT é órgão executivo rodoviário. Mas eles têm competência de fiscalização também. Então eles poderiam estar aqui também, ó, dentro da linha aqui dos fiscalizadores. E em segundo, o CETRAN e o CONTRANDIF têm função de julgador também. CETRAN, cadê o CETRAN? O CETRAN está aqui, ó. O CETRAN é um órgão normativo. Ele é julgador? Sim, ele julga recursos de decisões da JARI, porque a primeira instância é a pessoa recorrer à JARI. Aí ela perde na JARI, ela pode recorrer de novo. Ela recorre em segunda instância, que é ao CETRAN. Isso em âmbito estadual. Se for dentro do Distrito Federal, vai ser o CONTRANDIF. Tudo bem? Ah, Ronaldo, e se for de um órgão federal? Vai ser uma junta especial da JARI quem vai julgar. E por último, mais uma última dica aqui para vocês. Sempre que aparecer lá, começou com a letra C, olha, CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF, é órgão normativo. Começou com D, os departamentos são órgãos executivos. Tranquilinho? Aqui, ó, dentro do DETRAN, quando a gente tem um estado que é grande, por exemplo, o estado de Minas Gerais, criam-se então as chamadas CIRETRANs. CIRETRAN é Circunscrição Regional de Trânsito. Se você procurar no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação de trânsito, você não vai encontrar CIRETRAN. Esse órgão aqui, isso na verdade nada mais é que o DETRAN representado no interior do estado. Imagine um estado do tamanho de Minas Gerais. Se tudo que acontece dentro do estado tivesse que ser resolvido em um único órgão, lá na capital, Belo Horizonte, no DETRAN, não daria conta. Então ele vai criando regionais. A gente pode dizer que dentro de cada regional dessa tem uma regional do DETRAN, que o órgão acabou dando o nome de CIRETRAN, mas isso por conta dele. Se você procurar na legislação de trânsito, você não encontra. Se você procurar dentro do capítulo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, você não vai encontrar CIRETRAN. Não acha, tá bom? Mas e aí, Ronaldo, pode cair na minha prova lá CIRETRAN? Não vai cair. CIRETRAN não vai. Eu estou dizendo mais que é para fins de qualquer dúvida que você tem em torno disso aí. E agora eu destaquei aqui algumas atribuições desses órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, mas destaquei algumas principais só, tá? São as que mais têm caído em prova. O CONTRAN, por exemplo, é ele quem estabelece as normas e por meio das resoluções, que são normas complementares. Isso não altera o código, isso complementa o Código de Trânsito Brasileiro. Ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Vejam bem, o CONTRAN é um coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, mas o coordenador máximo, o geral, o grandão, é o Ministério da Infraestrutura, não confunda isso. E é o CONTRAN também quem estabelece as câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? São grupos de especialistas que vão debater assuntos relacionados à fiscalização, educação de trânsito e por aí vai. Quem estabelece as câmaras temáticas? Pergunta direta em prova. É o CONTRAN. O DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, já não é um órgão normativo, ele é executivo. Ele cuida de várias atribuições, mas duas que têm sido perguntadas direto em prova. É ele responsável pelo registro da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Como é que chama esse registro? É o RENASH.
Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. E é também o DENATRAN que cuida do registro de veículos, Registro Nacional de Veículos Automotores. Guardem bem, registrar a habilitação, registrar os veículos, é executar alguma coisa. Então, se é executar, não cabe aos conselhos, cabe aos departamentos. É o DENATRAN quem faz por intermédio dos DETRAN, são os órgãos executivos de trânsito. Guardaram isso? Então, ó, é um registro nacional, então só pode ser de competência de um órgão nacional. Quem são os órgãos nacionais aí? CONTRAN e DETRAN, ou DENATRAN. Quem que vai registrar? É o CONTRAN ou o DENATRAN? O DENATRAN, claro, porque o CONTRAN não registra nada, só estabelece normas, tá bom? O DETRAN, que é a formação de condutores, ele vai cuidar disso. Quem cuida do seu processo de formação? É o DETRAN. E também expedir a CNH e a licença de aprendizagem. O DETRAN expede também a documentação do veículo, tá? Que é o CRV e o CRLV, que daqui a pouco a gente vai ver melhor que documentos são esses. É o DETRAN quem forma os condutores, é o DETRAN quem expede a CNH, a LADV, o CRV do veículo, o CRLV do veículo. E por fim a JARI, que dentre algumas competências que ela tem, algumas poucas, a principal é julgar recursos de infrações. Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Não se esqueça disso.